Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Evangelho de Lucas 3, 21 e 22. São apenas 2 versículos que nos ajudam a compreender um pouco mais da graça de Deus sobre nossas vidas. Diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. Eu li recentemente um livro chamado Liturgia do Ordinário, que me chamou a atenção para um fato que eu não havia percebido sobre essa passagem. A autora conta como essa declaração de amor da parte de Deus Pai parte para Jesus após o seu batismo, antes mesmo dele ter realizado qualquer coisa mais que chame a atenção. Então, essa declaração de amor da parte de Deus Pai vem para Jesus antes que ele tivesse curado alguém, antes que ele houvesse ressuscitado, antes que ele houvesse ressuscitado Lázaro. Aí a autora, de maneira muito espirituosa, vai dizer: talvez para a nossa lógica seria mais adequado Deus Pai dar essa declaração depois que Jesus tivesse feito um grande milagre, como a multiplicação de pães. Porque na lógica desse mundo, na nossa lógica, a gente precisa fazer algo para receber alguma coisa. A gente precisa merecer amor. E aí, quando Deus chega para seu filho, Jesus, ali, na beira do Jordão, as Escrituras trazem pouca informação a respeito das 3 décadas de Jesus, antes do seu ministério. As informações que nós temos é de seu nascimento, e depois uma história de sua infância. Depois Jesus aparece crescido na beira do Jordão, ali no meio daquela multidão que estava sendo batizada. Jesus ali, com aquele sol daquela região, ele espremendo os olhos contra o sol, sentindo a areia no meio dos seus dedos. Ele só era mais um na multidão. E Jesus, sem ter realizado nada grandioso em seu ministério, recebe essa declaração de amor de Deus Pai. E Jesus, ele passa a maior parte da sua vida numa vida comum, numa vida ordinária. Nós sabemos que ele desenvolveu a profissão de seu pai como carpinteiro. Então ele passa a maior parte da sua vida não desenvolvendo grandes sinais, um ministério grandioso, mas ele passa trabalhando, vivendo em família. E isso diz muito para nós. Isso diz muito sobre aquilo que Deus pensa das nossas vidas comuns e cotidianas. Isso diz muito sobre o amor de Deus por nós. Talvez você, funcionando na lógica desse mundo, você pense e você viva o tempo todo tentando merecer o amor das pessoas, o amor de Deus, dentro da nossa cultura de performance. Mas partindo disso, partindo dessa verdade, do amor de Deus por nós, tem 3 verdades que eu queria refletir com você essa noite. A primeira é essa, sobre o amor de Deus. Você é amado antes de qualquer coisa. Antes de que você faça qualquer coisa, você é amado por Deus. Deus te ama. Então essa verdade precisa balizar todas as nossas ações. E a autora desse livro, que eu já mencionei, ela fala que essa verdade é tão importante que a gente precisa lembrar dela logo quando a gente acorda, que Deus ama você. Então logo quando você acorda, quando você desperta, essa verdade precisa vir à tona na sua mente, e essa verdade do amor de Deus vai ali te direcionar e te impulsionar em tudo que você fizer, em todos os atos que você vai ter no seu dia a dia. E aí eu me lembrei de uma conversa que tive com uma amiga uma vez. Ela tem uma depressão muito difícil, muito séria, ela tem crises de depressão muito pesadas.
E ela disse certa vez que a passagem da Bíblia que ela mais ama é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, pode falar comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo fala do amor de Deus. E essa minha amiga, que sofre com crises muito duras de depressão, ela disse que ela ama essa passagem porque tem dias que são muito difíceis para ela, que tem dias que são muito obscuros para ela, que ela precisa ser lembrada dessa verdade. Quando nada mais faz sentido para ela, o que dá esperança para ela é lembrar que ela é amada por Deus. E isso é algo que eu aprendi com ela, que é trazer à memória, trazer para o meu coração palavras que me lembrem do amor de Deus, porque tem dia que a gente sente que a gente não merece amor de ninguém. E a gente precisa lembrar disso, lembrar o nosso coração que nós somos amados por Deus. E uma verdade sobre o amor de Deus é que não é possível você merecê-lo, Ele simplesmente te dá, mesmo que você não mereça. E como eu disse, nessa nossa sociedade, onde a gente é ensinado o tempo todo a produzir para ter valor, e a gente tem uma pressão muito forte, não só externa, de estar sempre produzindo para valer alguma coisa, mas uma pressão interna. Nós mesmos colocamos isso dentro da gente, de que eu tenho que fazer algo para valer alguma coisa, para ser produtivo, eu tenho que ser produtivo. Isso explica também porque a gente está tão cansado nos nossos dias. E aí, quando a gente olha para Deus, que nos ama, sem que a gente tenha feito nada para merecer, até porque nós somos incapazes de merecer esse amor, isso pode ser que a gente entre em crise, que a gente fique frustrado. Porque a Bíblia vai ensinar para a gente uma verdade sobre a salvação. A salvação não é por obras, é pela graça de Deus. Então, ninguém pode merecer ser salvo por Deus. Por melhor que você seja, você sempre vai tropeçar em alguma coisa. Então, se o amor de Deus por nós dependesse de nosso merecimento, a gente estava mal. Porque a Bíblia vai dizer para a gente que todos são pecadores, então você vai tropeçar em algum ponto. Por mais que você seja alguém muito correto, por mais que você seja alguém muito bom, você vai tropeçar em algum lugar. E isso faz com que você não mereça o amor de Deus. E aí, uma coisa muito boa sobre Deus, como eu já disse, lá em Romanos 5,8, diz que Deus prova o seu amor porque Cristo morre por nós enquanto nós ainda vivíamos no pecado. E o nome disso é exatamente graça. Talvez você não tenha entendido ainda essa ideia de graça. O que é graça? A gente cantou tantas vezes, a gente vem para a igreja, e eu gosto de explicar esse conceito com uma história que eu ouvi. Essa história conta sobre um menino, é sempre um menino, né? As melhores histórias são sempre de um menininho que tem sempre boas sacadas ou que é muito levado. E esse menininho dessa história, ele é muito levado. E a mãe dele sai para trabalhar, só que antes de sair, chega para ele e fala assim: não pode jogar bola dentro de casa. Quem tem filho menino aí sabe como é difícil não jogar bola dentro de casa, os meninos. E quem já foi um menino na infância sabe que a gente gosta de jogar bola, não interessa onde, a nossa imaginação faz a gente ver as marcações do gol ali. E o menino, como um bom menino, levado, ele resolve jogar bola. E a mãe, antes de sair, fala: olha, você não pode jogar bola. Se você jogar bola, se você quebrar alguma coisa que você vai ter o castigo. E o menino: tá bom, mamãe. Beleza. Aí a mãe saiu. E como um bom menino levado, ele jogou bola. E o que aconteceu? Acontece sempre que a mãe fala que, cuidado, vai acontecer. Aí acontece. As mães têm algum superpoder aí, alguma ligação com Deus, né? Ou muito bom senso que falta aos filhos. E aí ele brinca de bola, e a bola pega exatamente num vaso de flores que a mãe gostava muito, e quebra. Aí o menino fica desesperado. O menino começa a chorar, ele vê ali, tenta juntar aqueles cacos, tenta colar, ele vê que não dá para colar. E ele finalmente aceita o seu destino cruel, que era receber o castigo pelos seus atos.
E aí a mãe chega em casa e ele, arrependido, começa a chorar e fala: mamãe, eu te desobedeci, eu quebrei aqui, joguei bola, a bola bateu no vaso, quebrei. E aí, surpreendentemente, essa mãe vira para esse filho e fala bem assim: tudo bem, meu filho, agora vai lá no seu quarto, troca de roupa, enxuga essas lágrimas, que a gente vai na sorveteria tomar um sorvete. O filho arregala os olhos e fala: mas como assim? Isso não faz sentido. Eu quebrei aqui, eu mereço o castigo que a senhora falou. E ela fala: olha, eu fiz isso para te ensinar o que é graça. Quando você não merece e você recebe algo maravilhoso. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. A gente não merece. A gente merece o castigo, a punição. E Deus nos dá algo que a gente não tem como pagar. A gente está no débito. E Deus vem com a sua generosidade e dá isso para nós. É isso que é graça. E amor só tem uma coisa a ser feito: é você aceitar ou não aceitar. E eu já começo essa reflexão com essa mensagem para você. O que você vai fazer com esse amor que você já sabe que você já recebeu? E aí, se você recebe esse amor, como é que você demonstra que você recebe esse amor? Você deixa esse amor revolucionar a sua vida. Você deixa esse amor direcionar cada passo que você dá, a maneira que você lida com o outro, a maneira que você lida com o seu Deus. Você aprende que você é responsável por administrar as coisas que Deus colocou em suas mãos. Você aprende que você é responsável por amar as pessoas que estão ao seu redor. E assim você demonstra que você está recebendo esse amor de Deus. Mas, se você simplesmente continua vivendo a sua vida de maneira, fazendo do seu jeito, você demonstra que você não recebeu esse amor. O amor está ali, mas você virou suas costas e seguiu adiante. Mas, lembre-se disso. Você é amado por Deus. Tem dias que você precisa ser lembrado disso, ou melhor, todos os dias você precisa ser lembrado disso. Então, essa experiência, essa declaração de amor de Deus para Jesus, quando ele não tinha feito nada ainda no seu ministério, revela esse amor gracioso de Deus por nós, que nos ama mesmo sem nós merecermos, mesmo que nós tenhamos feito grandes coisas ou não. Nós somos amados por Deus, você é amado por Deus. E outra coisa nessa história de Jesus que nós vemos é que depois dessa experiência, dessa declaração de amor de Deus, Jesus, ele é conduzido para onde? Para onde você acha que Jesus foi? Olha, a certeza, olha, Deus me ama, agora é só vitória, não tem mais sofrimento. Para onde que Jesus vai? Para o deserto. Talvez isso não faça sentido para você em sua crença, porque Deus afirmou o seu amor por seu filho e agora ele é conduzido para o deserto, para ser tentado, para ser provado. Isso não faz sentido. Se Deus me ama, eu não vou sofrer, está errado isso. Onde está o amor de Deus? Se eu estou sofrendo, se eu estou passando nesse deserto, Jesus, após essa afirmação do amor de seu Pai, é conduzido para o deserto, para ser tentado, para ser provado. E tem uma citação do John Piper que diz o seguinte: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Já ouviu essa frase do John Piper? Se o amor de Deus por seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo não teve nada disso. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que alguns estudiosos dizem que pode ser um problema de saúde que ele tinha. O apóstolo Paulo não era rico, ele definitivamente não teve conforto na sua vida. E a gente sabe que Deus amava o apóstolo Paulo. Então, os sofrimentos que você passa nessa vida não são a medida da ausência ou da presença do amor de Deus por você. Aí você pode olhar para a vida de Jesus também. O Senhor Jesus encarou grande dose de sofrimento nessa vida. Mas então, como explicar o sofrimento nessa vida? Uma explicação que eu gosto de dar é que desde que o pecado entra no mundo, lá em Adão e Eva, e nós herdamos esse pecado, né?
Assim, quando o pecado entra no mundo, o sofrimento entra junto. Então, estar presente na existência, nessa vida, é experimentar doses de sofrimento. Então, estar vivo é experimentar doses de sofrimento em algum momento da vida. Não quer dizer que você não vai sofrer quando você entende esse amor de Deus, entrega-se à graça e ao amor de Deus, mas você também vai sofrer. Só que você entende, como diz uma canção recente de um cantor chamado Marcos Almeida, que toda dor é por enquanto. Já ouviu essa música? Essa música é muito bonita. Ela diz que toda dor é por enquanto. Então, enquanto seres humanos vivos nessa existência, nós sofremos, mas nós encaramos a dor e o sofrimento de maneira diferente. Porque a dor e o sofrimento é uma lembrança da nossa finitude, e nós não lidamos bem com a nossa finitude. Via de regra, nós não lidamos bem com a nossa finitude. A dor é um lembrete que essa vida vai acabar. E essa dor, e esse lembrete que a vida vai acabar, a vida aqui, nesse plano, nessa terra, vai acabar, pode ser ruim se você não entregou sua vida para Cristo, se você não tem certeza da sua salvação. Mas se você já entregou sua vida para Jesus, você sabe que assim, quando as cortinas dessa vida aqui acabar, você será direcionado para uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Uma eternidade cheia de alegria, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há injustiça. Então, toda dor é por enquanto. Toda dor é um lembrete de que você não pertence aqui, você pertence à pátria celeste. Você tem um Pai amoroso preparando o lugar para você, e Ele está com você. E é interessante, a forma que Jesus passa pelo deserto também ensina muito para nós, porque Jesus passa pelo deserto e quando ele é provado, é tentado diante de Satanás, ele responde citando as Escrituras. Ele responde para o Satanás, as Escrituras dizem, ele repete essa declaração 3 vezes. As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. As Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. As Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E sabe, uma coisa que eu aprendi, quando você passa pelo deserto, você também precisa conhecer as Escrituras. E trazer à sua memória as Escrituras que te lembram do amor de Deus. Você precisa trazer à sua memória trechos da Escritura que Deus já falou ao seu coração, que lembram do cuidado, do alento e do consolo de Deus. Qual é esse texto que Deus já falou ao seu coração, da palavra de Deus? Pensa aí agora, algo que Deus já falou ao seu coração. Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma música que diz, interpretando esse salmo, diz, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é seu pastor, se não tem, é porque você não precisa, porque Ele não deixa nada faltar. Tem outro que eu gosto, Salmo 24, 45, por que está abatida, ó minha alma? O salmista pergunta para a sua alma, para o seu coração, qual é a fonte da sua angústia? De onde que vem esse abatimento? E ele termina esse salmo louvando ao Senhor, porque ele tem certeza de que o Senhor permanece ao seu lado, cuidando dele. Que ele tem certeza que a dor é por enquanto. Por mais difícil que seja, a dor é por enquanto. E o Senhor permanece ao nosso lado, nos dando graça, nos dando consolo, provendo aquilo que nós precisamos. Quais são os versículos, as passagens que Deus falou ao seu coração? Que você possa trazer à memória nos momentos de deserto, nos momentos de luta. E quando o diabo vier com suas mentiras para você, você possa rebatê-las dizendo, as Escrituras dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por fim, depois da declaração de amor do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus recebe, a gente viu que ele recebeu essa declaração de amor, sem ter realizado grandes obras. Depois da declaração de amor, ele é levado ao deserto, e depois ele já aparece servindo, ele aparece pregando, ele aparece curando. Então,
como a gente sabe que Deus nos ama, nós precisamos servir. Todo mundo precisa servir. Qual vai ser a sua resposta ao amor? A resposta do amor de Deus pode ser servir, porque Deus, Ele quer atuar no mundo através da sua vida. E aí, é muito interessante que a gente pensa logo no serviço do ministério de Jesus. Jesus, Ele começa a servir, pregando, anunciando o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Só que, antes disso, Jesus já estava ocupado. Antes de seu ministério da palavra, seu ministério profético iniciar, ele já tinha uma ocupação. Jesus, como eu disse, passou a maior parte da sua vida fazendo atividades cotidianas. Jesus trabalhava, Jesus cuidava da sua família. Isso diz muito sobre aquilo que Deus pensa sobre a sua vida normal e cotidiana. Sobre o que muitos vão chamar de trabalho invisível. Sabe o que é o trabalho invisível? É aquele trabalho de casa. Aquele trabalho que é uma coisa que nunca acaba lá em casa, acho que na sua também, a louça nunca acaba. A gente está sempre lavando louça. Fez comida, lava a louça. Aí arruma a casa, lava a roupa. Esse trabalho nunca acaba. Mas você sabe o que é esse trabalho? Você está cuidando da sua família. É uma vida cotidiana, é uma vida normal. E Deus se interessa por isso. Sabe o seu trabalho repetitivo, que você vai para aquele lugar e faz a mesma coisa todo dia? Jesus também teve um trabalho cotidiano, que ele fazia a mesma coisa todo dia, antes de iniciar o seu ministério, o ministério da palavra. Eu quero dividir com você uma citação desse livro, que eu estou falando desde o início, que ele diz bem assim: os anos ordinários de Cristo são parte da nossa história de redenção. Por causa da encarnação desses longos e esquecidos anos da vida de Jesus, as nossas vidas pequenas e normais importam. Se Cristo foi um carpinteiro, todos nós estamos em Cristo, vemos que o nosso trabalho é santificado e consagrado. Se Cristo passou um tempo na obscuridade, então há uma dignidade infinita na obscuridade. Se Cristo gastou a maior parte da sua vida de forma cotidiana, então a vida toda está sob o seu senhorio. Preste atenção nisso. Não há atividade pequena demais ou rotineira demais para refletir a glória e a dignidade de Deus. Por que eu estou focando nesse aspecto da vida simples e cotidiana? Meus irmãos, todos nós somos chamados a servir. Todos nós somos chamados a testemunhar da fé salvadora de Jesus Cristo. Porém, não são todos que receberão um chamado missionário especial para ir para um outro lugar. A maioria de nós vai permanecer onde está. E Deus também se interessa por onde você está. É muito importante onde você está. Deus quer te abençoar e quer que você seja a bênção onde você está. O seu ministério de serviço cotidiano, normal, começa onde você está. Na sua casa. A começar da sua família. Deus se interessa muito pela forma que você vive dentro da sua casa, porque a forma que você vive dentro da sua casa reverbera para o mundo, a forma que você vive lá fora no mundo, testemunhando de Jesus. E se você teve uma vida transformada por Jesus de fato, as pessoas que moram com você vão saber disso. Vão saber disso. E Jesus se importa muito com a sua família. E talvez você já tenha me ouvido dizer isso, mas a história do Gadareno, aquele homem que foi dominado por muitos espíritos, e aquele homem era o problema da cidade. Aquele homem era impedido de viver. Ele causava terror nas pessoas e ninguém resolvia o problema daquele homem. Ele estava jogado de lado. Ele estava muito tempo longe da família dele. E quando Jesus chega naquela região, naquela cidade, se encontra com ele, o liberta, o cura, ele deseja segui-lo, deseja seguir aquele que o libertou. E qual é a resposta de Jesus para ele? Vai para sua casa. Jesus diz exatamente para ele, em Marcos 5,19, volte para sua casa, para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como Ele foi misericordioso. Deus se importa com sua família. Aquilo que Deus quer fazer em você, precisa desembocar na sua família, precisa abençoar a sua família. E se você de fato foi transformado por Jesus, a sua família sabe. Talvez
a revolução, a mudança que você tanto reclame da sua família, comece por aquilo que Deus quer fazer na sua vida primeiro. E no seu trabalho também. A Tish Warren, nessa citação que eu li, ela diz que se Cristo foi um carpinteiro, todos nós estamos em Cristo e vemos o nosso trabalho, que nosso trabalho é santificado e consagrado. Não há atividade pequena demais ou rotineira demais para refletir a glória, a dignidade de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que Deus quer servir pessoas através do seu trabalho, da sua ocupação. Pode ser que Deus, Ele te tire daqui, te faça um chamado missionário especial para você ir para longe, abençoar longe. Mas Deus também quer usar o seu trabalho, as suas funções, para abençoar pessoas. E talvez você pense em trabalhos que são tidos como mais nobres na nossa sociedade, mas não, são as coisas ordinárias, são as atividades pequenas. Deus quer usar você naquilo que você faz todo dia. E você pode fazer aquilo que você faz todo dia para a glória de Deus. Agindo com dignidade, com honestidade, servindo pessoas. E a marca, sabe qual é a marca histórica da igreja? Lá na antiguidade, quando a igreja era minoria, era perseguida pelo Império Romano. Sabe, a marca histórica daquela igreja, que a igreja lá da antiguidade, perseguida pelo Império Romano, não era poderosa. Ela não era dona de nada. Ela era perseguida. Mas essa igreja perseguida, essa igreja que se desenvolveu através das casas das pessoas, se desenvolveu através daqueles que eram menos nobres da sociedade e foram chegando àqueles que estavam nas camadas mais altas da sociedade. Sabe como que ela chega à casa de César? Como Paulo termina dizendo em uma de suas cartas, que os da casa de César te mandam saudação. Aquela igreja perseguida, de gente marginalizada, sabe como que ela cresceu? Não foi cantando belos hinos, não foi apenas com um discurso, Jesus te ama, mas foi através do seu serviço. Então aquelas pessoas que eram oprimidas pelo Império Romano, perseguidas, jogadas às feras, tendo suas casas destruídas e aprisionadas, elas serviam pessoas que elas não conheciam. E essas atitudes de serviço causavam um constrangimento muito grande em seus perseguidores, que se questionavam: por que eles agem dessa forma? Eles não estão ganhando nada. Por que eles alimentam os pobres? Por que eles cuidam daqueles desamparados, das viúvas? Eles não estão ganhando nada. Minha oração por você, por mim, é que você viva, porque você sabe que Deus te ama. Esse amor que você não merece, não importa o que você faz. Sabe, minha oração por você é que você viva dessa forma, no meio das pessoas que você não conhece e no meio das pessoas que você conhece. De tal forma que quem está ao redor pergunte: mas por que você vive assim? E aí você possa responder: porque Deus me amou primeiro. Sabe, que você cause essa inquietação nas pessoas, que você as ame, que você as sirva, a ponto delas se perguntarem: por que você faz isso? E aí você pode testemunhar do seu Jesus, que morreu na cruz, que te amou primeiro e que ama aquela pessoa também. Eu quero finalizar, a gente vai cantar, depois eu vou orar com você. Eu vou fazer 3 desafios para você. Vou chamar já o pessoal do louvor para a gente orar, porque a gente é amado por Deus, você é amado por Deus. Pode ser que você não se lembre disso com tanta frequência, mas você é amado, você é amada por Deus. E esse amor, ele vai te direcionar em lugares, no cotidiano, nos desertos, onde você está, na sua casa, em lugares que você talvez nem queria estar, mas esse amor vai te direcionar. Essa graça que você recebeu quer fazer algo grande em você. Mas como eu disse, amor, você só pode fazer uma coisa: receber ou não receber. O que você vai fazer sobre esse amor que está sobre sua vida? Deus ama você.